Ela cuidou da sogra por 15 anos, mas foi cortada do testamento de maneira imperdoável. Há silêncios que gritam mais alto que qualquer escândalo, e há pessoas que suportam tudo, só para ver até onde os outros vão. Essa é a história de uma mulher que passou 15 anos em silêncio, mas o que ninguém sabia é que durante todo esse tempo ela estava ouvindo e guardando. Valéria Mendes, 32 anos, casada com Carlos, morava em um bairro discreto da cidade de Boa Esperança. Carlos era o tipo de homem que não gostava de barulho, mas também não gostava de conversa. A mãe dele, Dona Elvira, sofreu um AVC e ficou acamada. Carlos sugeriu colocá-la em uma clínica. Valéria recusou. Ela mesma cuidaria. E ela cuidou dia após dia, ano após ano. Enquanto os irmãos de Carlos desapareciam, ela alimentava, limpava feridas, ouvia as mesmas histórias repetidas e engolia o desprezo silencioso de todos. Mas, com o tempo, algo ficou estranho. Valéria começou a perceber sussurros na casa, conversas interrompidas quando ela entrava, pequenos olhares entre Carlos e a irmã, Eduarda. Ela ouvia frases como "a enfermeira do meu irmão", mesmo sabendo que ela não era enfermeira. Valéria ouviu por trás de portas. "Ela quer a herança. Faz tudo para parecer boazinha. Ela vai dar o bote quando a velha morrer." Mas ela ouvia e anotava em silêncio. Não no papel, no peito. E anotava mentalmente. Num domingo à noite, enquanto trocava os lençóis de Dona Elvira, ouviu um barulho seco. Correu ao quarto. Carlos estava deitado no sofá com o celular na mão. Mas a idosa estava no chão, caída. No hospital, o médico perguntou: "Ela caiu sozinha?" Carlos olhou nos olhos de Valéria e disse: "Ela largou minha mãe na cama e foi dormir." Valéria olhou para ele. Pela primeira vez, o silêncio dela tremeu por dentro. Ela cuidava há 13 anos, e ali, no hospital, ela foi chamada de negligente. Dona Elvira não era fácil. Mesmo acamada, era ríspida, fria e sempre negativa. Mas com o tempo, passou a olhar diferente para Valéria. Num fim de tarde, enquanto Valéria penteava seu cabelo, Elvira segurou sua mão e disse: "Se um dia eu não estiver mais aqui, veja o que tem no Salmo 121 da minha Bíblia." Foi a única vez que chamou Valéria de minha filha. 3 semanas depois ela faleceu. No velório, Valéria buscava a Bíblia, mas não a encontrou. Carlos disse que jogou fora sem querer. "Joguei aquele trapo fora, cheirava a mofo." Valéria se calou. Mas naquela madrugada saiu com uma lanterna e foi até o jardim. Cavou atrás da jabuticabeira. Ali estava o que esperava. Uma carta escondida num saco plástico, com assinatura trêmula de Elvira, e a chave de um cofre de aluguel no centro da cidade. A carta dizia: "Você foi minha filha. Eles, meus filhos de sangue. A casa onde nasci agora é sua. Eles nunca saberão. Mas você saberá. Perdão." Aquela noite, algo mudou em Valéria. Ela não chorou, não reclamou. Mas pela primeira vez, ela anotou a data em um caderno escondido. 2 meses depois, Carlos apareceu com o testamento em mãos. Todos os bens de Dona Elvira, casa, contas, joias antigas, estavam divididos entre Carlos e os irmãos. Valéria não constava em nada. Os irmãos brigaram pela herança formal. A casa atual, as contas, as bugigangas. Carlos pediu que ela assinasse o acordo. Valéria assinou. Sorriu e voltou a costurar. Ela sabia. O verdadeiro bem não estava naquele testamento. "Ela achava que você fazia tudo por obrigação", disse Eduarda, com a boca cheia de desprezo. "Você era só uma enfermeira sem diploma." Valéria olhou para Carlos. Ele abaixou os olhos, ficou em silêncio, como sempre. Valéria já sabia o que procurava. Só precisava que todos os outros mostrassem quem realmente eram. Durante semanas, ela não falou com ninguém. Voltou a costurar, começou a vender roupas em silêncio. Carlos, agora desempregado, pedia que ela ajudasse nas contas. Eduarda apareceu pedindo um empréstimo para reformar o apartamento herdado. Valéria apenas dizia:
Agora não posso. Talvez depois. Mas por dentro ela estava organizando tudo. Ela abriu o cofre e encontrou documentos de posse de uma chácara enorme, um terreno valorizado em outro estado, no nome dela. Contas bancárias no nome dela, uma foto antiga, de Elvira jovem sorrindo, a mesma que nunca viu em vida. Dona Elvira havia transferido aquilo em segredo há anos. Valéria nunca contou a ninguém, mas ela contou ao tempo. E o tempo é paciente, mas não perdoa injustiças. 2 anos se passaram. Carlos ficou doente. Os irmãos entraram na justiça uns contra os outros. Eduarda perdeu o apartamento por dívida bancária. E Valéria apenas desapareceu, sem despedidas, sem explicações. Como quem fecha uma porta por dentro e leva a chave no bolso. Da alma. Mudou-se para outra cidade na divisa de Minas com o Espírito Santo. Ali, no alto de uma colina com brisa fresca e cheiro de lavanda, reformou a antiga chácara deixada por Elvira, mas não apenas para morar. Ela transformou o lugar em um refúgio, uma pousada discreta de nome simples, Casa Tempo. Ali, recebia mulheres invisíveis, cuidadoras, aquelas que carregavam pais, mães, sogros, maridos, sem nunca terem tido o direito de cair. Valéria cuidava das cuidadoras. Na recepção havia uma parede silenciosa, sem quadros, sem títulos, apenas cartas manuscritas penduradas em barbantes com prendedores de roupa, cartas de gratidão, de confissão, de libertação, e entre todas, uma carta dobrada, com cuidado em papel envelhecido e assinatura tremida. Com amor, Elvira Mendes. Um dia um jornalista local foi fazer uma reportagem sobre a pousada. Curioso com o silêncio do lugar, ele notou a parede de cartas, leu algumas, se emocionou. No fim da entrevista perguntou: "Você nunca pensou em vingança, em contar tudo? O que fizeram com você?" Valéria ficou em silêncio. Olhou para a montanha ao longe, onde o vento soprava como quem sussurra histórias esquecidas. Então, respondeu com a calma de quem não precisa provar mais nada. A vingança é barulhenta, mas a justiça de Deus é feita de ecos. Eu não precisei levantar a voz. Bastou esperar que o silêncio os respondesse. O jornalista apenas anotou e engoliu em seco. Se essa história te fez refletir, compartilhe com alguém que cuida em silêncio. Talvez ela também precise saber que o céu ouve o que o mundo ignora. Siga o canal e lembre-se, algumas dores se vingam, outras florescem em silêncio, e são essas que deixam raízes eternas.